Bom dia, meus irmãos. Uma abençoada manhã a todos vocês. Eu vou fazer a leitura da palavra de Deus em Romanos, capítulo 1, a partir do verso 18. As Escrituras dizem assim: A ira de Deus se revela do céu contra toda sorte de impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se conhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens, por isso, são indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pela consciência do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas, por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens, também deixando o contato natural de mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheio de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Amém. Nós vamos orar. Vamos para um breve intervalo com o hino e voltamos para estudar a palavra de Deus. Nosso Deus, e mais essa manhã, nesse início de semana, é o teu cuidado que pedimos para o dia e para a semana que está se iniciando. E para esse momento, pedimos mais uma vez ao Senhor, nos dê da tua iluminação, Pai, para que tenhamos condições de aprender e apreender a verdade revelada do Senhor a cada um de nós. Obrigado, Senhor, por esta semana, por esta manhã. E pedimos que guarde os nossos irmãos que estão adoecidos. Pedimos, Senhor, em nome e por amor de Jesus. Amém. Cantai alegremente, cantai a Deus louvor.
Nós iniciamos um novo trimestre no estudo das nossas lições. E durante esse trimestre, nós estaremos conversando a respeito de algumas ideias, de alguns pensamentos e alguns valores que envolvem o dia a dia das nossas igrejas, a nossa sociedade e como somos afetados por elas e o que as Escrituras nos trazem como orientação para enfrentarmos esses pensamentos, essas ideias e prevalecermos sobre elas de forma saudável, de forma segura, de forma abençoadora. Aula de número 1. Ateísmo em cima do muro, chamado de agnosticismo. Vamos tratar um pouco desse pensamento em cima do texto que acabamos de ler, que lemos ainda há pouco. 1 Coríntios, Romanos 1, de 18 a 32. O texto nós lemos agora mesmo. Meus irmãos, nos nossos dias, o chamado agnosticismo tem ganhado muita força, tem ganhado muita expressão, tem ganhado muitos seguidores. Muitas pessoas têm se declarado, em nosso tempo, agnósticas. E o que nós temos para pensar a esse respeito? Afinal de contas, o agnosticismo ele envolve uma questão, né? Dentro do nosso tempo, olhando para a perspectiva da ciência experimental, olhando para a questão das evidências, como se fala tanto, o que é que nós podemos saber a respeito do ser de Deus? Meus irmãos, por não conseguir uma resposta que para eles são satisfatórias, muitas pessoas têm se tornado céticas em relação a essa questão. Elas não têm conseguido crer de fato que é possível conhecer a Deus. E assim eles têm se declarado agnósticos, têm usado esse termo e essa definição para defender essa impossibilidade de conhecer plenamente e satisfatoriamente a Deus. Vamos falar um pouquinho sobre o agnosticismo. Essa palavra agnóstico, ela vem da soma de duas palavras gregas, o a e a palavra gnose. A é um termo de negação e gnose significa conhecimento. Unindo essas duas palavras, nós temos a agnose, ou a não possibilidade de chegar a um pleno conhecimento de alguma coisa. Então é desta forma que nós encontramos a sua origem num biólogo britânico que tinha um pensamento darwiniano, o T.H. Huxley, e ele defendeu e cunhou esta expressão pela primeira vez em 1898. Ele vem tirar de onde esse termo? Ele tira de Atos 17, quando Paulo chega em Atenas, encontra lá um altar ao Deus desconhecido. Em grego, agnosto agnóstico tel, o Deus desconhecido. E ele parte então desse princípio para afirmar que nenhuma religião e nenhuma crença existe prova que seja suficiente para afirmar a existência do Deus em que acreditamos. Muitos agnósticos eles fazem uma distinção entre ateísmo e agnosticismo. Eles procuram fazer uma separação. E nós temos o seguinte: o ateísmo refere-se, meus irmãos, a uma negação da existência de Deus. Os ateus são aqueles que negam que Deus existe, enquanto o agnóstico ele parte para um aspecto parece que um pouquinho diferente, mas bem próximo também. Ele sustenta a ideia de que não há evidência suficiente
para que nós tenhamos a certeza da existência de Deus, né? É com isso, meus irmãos, eles negam a existência de Deus de alguma forma. Um nega a existência de Deus, o ateísta. O outro sustenta apenas que ele não sabe se Deus existe, ou ele declara então que não é possível conhecer a Deus. Então, uma definição boa para o agnosticismo, não é? A dúvida com relação à existência de Deus em face a não se encontrar, a não se conseguir provas suficientes da sua existência. Afirmam que não há em nenhum segmento religioso, nenhuma crença, evidência suficiente para saber de fato que Deus realmente existe. Meus irmãos, muitos têm dito o seguinte, que o agnosticismo ele só está produzindo ateus que têm vergonha de admitir que não creem em Deus, ou até mesmo ateus práticos. Nós precisamos ter a convicção de dois fatos. Primeiro, meus irmãos, todo cristão deve acreditar que Deus pode ser conhecido. E a segunda é que Deus pode ser conhecido, sim, mas é impossível compreendê-lo de maneira plena, de maneira completa. Isso implica em afirmar que não há ninguém que possa conhecer Deus completamente e totalmente dentro do seu ser. Afinal de contas, Deus é grande demais para que mentes limitadas venham a conhecê-lo. É a ideia do finito tentando compreender o infinito. Isso não dá para acontecer, né? Nós voltamos para a matemática. O finito não pode conter o infinito. Nós que somos finitos não podemos apreender, conhecer plenamente aquele que é infinito. Só que, meus irmãos, o Deus que nós não conseguimos compreender plenamente, ele resolveu se dar a conhecer a nós. Então, Deus, ele não é um Deus desconhecido, ele é um Deus revelatus, é um Deus que se revela, um Deus que se fez conhecido por cada um de nós, né? Isso é importante. Apesar de o agnóstico afirmar que não há provas da existência de Deus, nós, meus irmãos, cremos sim que é possível conhecer a Deus, apesar de não ser possível conhecê-lo na sua totalidade, por causa da nossa limitação e por causa da nossa finitude em relação à infinitude do próprio Deus. E nós observamos que Deus, então, ele deu-se a conhecer a nós. Então, Deus pode ser conhecido, sim. Ele pode ser conhecido. E as Escrituras dizem, né? No texto que nós acabamos de ler, nós vemos os atributos de Deus, os atributos revelados a cada um de nós. Então, nós observamos que por toda parte, meus irmãos, segundo a própria Escritura que temos como verdade revelada de Deus, nos mostram que a existência de Deus, ela está à nossa volta, basta querermos ver. Primeiro, está dentro de cada um de nós. Há um termo que define isso, é o semen divinitatis, que é a semente divina que está plantada em todo ser humano e que Deus plantou em todo ser humano quando da sua criação. Quando Deus cria o ser humano, ele coloca uma semente dentro de cada um de nós que nos faz saber da existência dele. Paulo afirma que as pessoas sufocam, suprimem e rejeitam a verdade do Deus todo. Se é dessa forma, meus irmãos, ninguém pode suprimir aquilo que ele não possui, não é? Alguém suprime só aquilo que existe, alguém suprime só aquilo que ele tem. Então, de alguma forma, meus irmãos,
em algum grau, nós observamos que a verdade de Deus e a justiça de Deus, elas estão presentes dentro do coração de todas as pessoas. Não é uma questão de crer, aceitar ou não aceitar. Mesmo as pessoas que tomam partido contra a existência de Deus, não há dúvida alguma que elas seguem em seus caminhos um alinhar com o pensamento do Deus Todo-Poderoso e com a sabedoria do próprio Deus. Né? Vejam só, quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Eles mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos mutuamente, acusando-se ou defendendo-se. Eles têm dentro de si, todo homem tem dentro de si algo, meus irmãos, que diz a eles o que é certo, o que é errado. Por causa do pecado, isso foi desvirtuado, mas existe um senso moral, um senso ético dentro de cada pessoa. E nós observamos que Deus, então, coloca dentro de cada um de nós, colocou dentro de cada um de nós algo que nos faz saber que existe, de fato, algo diferenciado, porque nos dá a condição moral e ética das decisões. Então, somos religiosos por criação do próprio Deus. Então, podemos perceber Deus dentro de cada um de nós. Depois, nós podemos perceber Deus na criação. Deus se revela através da sua própria criação, meus irmãos, através daquilo que ele mesmo criou. Paulo diz que as pessoas todas são capazes de ver claramente as qualidades de Deus reveladas dentro da própria natureza criada por ele. Então, todas as pessoas são capazes de chegar a uma conclusão de que existe um ser superior que tem sabedoria, que tem inteligência, que está por trás da existência de todas as coisas. São evidências de que existe por trás de tudo que há sabedoria e inteligência em um ser que está acima da própria existência que está cercando a cada um de nós e que está à nossa volta. Meus irmãos, a realidade da existência de Deus, ela está na mente de cada pessoa e ela está na natureza que está cercando a cada um de nós. Isso, meus irmãos, é o que nós chamamos de revelação, só que uma revelação não verbal, uma revelação não falada, não transmitida, uma revelação que aparece através de tudo aquilo que foi criado. É impossível que toda a criação tenha sido fruto de um mero acaso, de que casualmente tudo tenha existido e se organizado como nós vemos por aí, o próprio ser humano. Nós somos uma prova e uma evidência bem clara de tudo isso. Vejam o que o Salmo 19 nos diz. Um dia discursa outro dia, uma noite revela conhecimento outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. Irmãos, um dia discursa outro dia, revelando que Deus existe. Então, nós observamos que, mesmo que nós não queiramos aceitar, ninguém nasce na condição de ateu. Ninguém. Naturalmente, quando se pergunta para uma criança a respeito de algum animal ou de alguma planta, a ideia dele não é uma ideia de evolução, mas ele tem um conceito de criação. Ele crê que por trás de tudo isso há um Criador, alguém que fez tudo aquilo.
E depois, meus irmãos, nós temos a revelação especial. Então Deus se revela dentro de nós, Deus se revela na natureza criada e Deus se revela de maneira muito especial dentro das Escrituras Sagradas. Hebreus 1:1, havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, o texto continua, hoje nos fala através do Filho, que é o herdeiro de todas as coisas. Segundo o autor aos Hebreus, Deus falou de muitas maneiras diferentes. Meus irmãos, Deus se fez conhecer de maneira mais clara, mais profunda, mais próxima da nossa própria compreensão, através da sua revelação, através da sua santa palavra, através da manifestação verbal de Deus a nós. E é nela, meus irmãos, não há dúvida nenhuma em que temos o maior e mais profundo conhecimento sobre o Senhor Criador de todo o universo. A Bíblia ensina para a gente simplesmente aquilo que Deus, o próprio Deus, fala. E Paulo nos diz isso. Ele afirma que toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a correção, para a repreensão e para a educação na justiça. Meus irmãos, desta forma, quando alguém nega a Deus, nega a existência, nega o conhecimento de Deus, consequências vêm. Paulo afirma que esse ato é um ato rebelde que vem numa luta contra a verdade revelada de Deus. Os versos do 18 a 28, tomando partes do texto, diz o seguinte: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Mudaram a verdade de Deus em mentira, por haverem desprezado o conhecimento de Deus. Todo mundo sabe alguma verdade sobre Deus. O problema é que, mesmo sabendo, eles não permitem que essa verdade tenha influência sobre as suas vidas, que influenciem as suas vidas de modo que tenha senhorio sobre si mesmo. Fazendo isso, meus irmãos, as pessoas, elas simplesmente dão um passo a mais em direção ao distanciamento de Deus. Porque elas não somente desprezam, a palavra de Deus mostra que elas sufocam, elas suprimem a verdade fazendo uma troca, elas trocam a verdade pela mentira. Viver a verdade de Deus, meus irmãos, seguramente não é fácil. Mas é o que tem que ser feito, não é? A maioria das pessoas, elas querem, meus irmãos, Deus. Mas elas querem um Deus. Mas não querem o Deus que diante do qual elas têm que se curvar, elas têm que submeter a eles tudo aquilo que elas têm, tudo aquilo que elas são. Não querem o Deus diante do qual estejam sujeitas. Dessa forma, reconhecer Deus como Senhor e Deus como Criador, meus irmãos, é mexer com aquela prepotência, com aquela arrogância que há em cada um, achando que é autossuficiente. Meus irmãos, crer em Deus é deixar essa autossuficiência de lado e é depender de Deus na reorganização da própria vida que se tem. Isso não é de bom grado para a maioria das pessoas. Vamos lembrar que essa autossuficiência é um auto-engano e que rejeitar a Deus
para a sua própria, em direção à sua própria liberdade, meus irmãos, é uma autonomia que de fato não existe. É um engano. Afirmar, meus irmãos, que Deus não pode ser conhecido, afirmar que não há evidência da existência de Deus, somente leva as pessoas, meus irmãos, debaixo do jugo de deuses que elas próprias criam e se submetem. É estar diante, com D bem minúsculo, de falsos deuses. Um outro aspecto é a idolatria. Vejam, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível. Bem como de aves, quadrúpedes e répteis, mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura no lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Meus irmãos, todos nós estamos a um passo de formarmos líderes em nossas vidas que venham a tomar o lugar do Deus Todo-Poderoso. O apóstolo Paulo diz, eles mudaram. Essa palavra mudar, ela naturalmente pode ser substituída por trocar, porque dentro da expressão que é traduzida para nós como mudar, o sentido também é o sentido de troca. Significa que não somente as pessoas, os seres humanos, eles rejeitam a Deus, mas eles fazem uma troca, eles trocam Deus por Deus ou por deuses. E não há alguém que não faça isso. Não há ninguém que não faça isso. Nós somos seres religiosos, lembrem-se disso. Então, quando nós decidimos parar de adorar a Deus como Criador, a adoração não para. Ela não cessa. Nós passamos a adorar uma outra coisa. Como ser religioso e adorador que somos, nós deixamos de adorar a um Deus para adorar a um outro Deus ou a outros deuses. É uma necessidade interna do coração do ser humano. Sempre nós vamos ter o ser humano diante de algum altar. Ele estará diante de algum altar, sempre. Se não for do Deus Criador, do Deus verdadeiro, pode ter certeza, ele vai estar diante do altar de alguma outra divindade ou algum outro Deus. É por isso que Êxodo 23 diz, não terás outros deuses diante de mim. É por esta razão. Mas é importante nós vermos que Êxodo 23 não está falando apenas de ídolos como estátuas colocadas como objeto de adoração. Se nós pensarmos assim, com certeza nós vamos precisar contextualizar, atualizar nossa Bíblia, que é uma enorme aberração de pensamento. A Bíblia diz que, meus irmãos, a idolatria, ela está presente diante de nós e trata da idolatria de uma maneira muito mais profunda do que nós deduzimos quando falamos em uma estátua ou um objeto de adoração. Uma das frases, mais uma frase da lição, diz o seguinte: um ídolo é tudo que torna você disposto a suprimir a verdade para não perder alguma coisa. Esse é um ídolo. E normalmente nós relacionamos os ídolos com coisas ruins, com aquilo que é proibido. A gente se engana com isso, meus irmãos. Porque muitas coisas que nós consideramos boas podem se tornar ídolos dentro da nossa vida, como família, trabalho, ou até mesmo, meus irmãos, o entretenimento. Qualquer um deles pode se tornar um tremendo ídolo dentro da vida de cada um de nós. Olhem essa expressão. A idolatria surge quando coisas essencialmente boas se tornam as coisas mais importantes da nossa vida e assumem
qualquer uma das funções de Deus. Vejam, quando elas se tornam importantes, assumindo o lugar de Deus dentro da nossa própria vida. E está aqui um outro aspecto que está dentro do texto e que, com certeza, nós não gostamos de pensar muito a respeito: a ira de Deus. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Quem gosta de falar a respeito de Deus ou pensar sobre Deus debaixo da ótica da ira dele? Eu creio que ninguém gosta. Só que, meus irmãos, Deus se ira porque ele ama. Não é de outra forma. Deus se ira contra o mal, meus irmãos, porque a impiedade, a injustiça desfiguram o mundo que Deus criou e que ele continua senhoriamente governando. Como é que a ira de Deus se manifesta? Nós pensamos em ira de uma maneira um pouco diferente do que as Escrituras tratam, da maneira como as Escrituras tratam a ira de Deus. Nós pensamos em ira dessa forma. Alguém com uma ação explosiva, bravo e soltando, não é? Soltando a sua raiva, a sua ira sobre alguém e já punindo e já castigando. Com Deus é um pouco diferente. Olhem essa afirmação. Mas a manifestação da ira de Deus consiste em permitir que as pessoas escolham maneiras de pensar e viver que são destrutivas e deixá-las à mercê das consequências de suas escolhas. É diferente pensarmos sobre a ira de Deus, sob a ótica do próprio Deus. Meus irmãos, quando Deus se ira, ele não precisa fazer descer fogo do céu e consumir tudo. Basta que ações que ele tem para cuidar, controlar e governar e limitar cessem de se manifestar. Veja a afirmação do apóstolo Paulo. 3 vezes, no verso 24, 26 e 28 do capítulo 1 de Romanos, Paulo usa a seguinte expressão: Deus os entregou às suas paixões e impurezas. 3 vezes ele diz isso. E aqui está a manifestação da ira de Deus presente. Porque a forma mais dura de disciplina de Deus, meus irmãos, é deixar que as pessoas caminhem dentro do desejo do seu próprio coração. E não precisa fazer nada. É só deixar, meus irmãos, que a pessoa caminhe dentro do desejo que tem no seu coração, que ele não limite esse coração com a ação do seu espírito e com a sua palavra. A disciplina de Deus mais dura é deixar alguém fazer aquilo que ele quer. Possuímos desejos perversos, meus irmãos, que, se forem satisfeitos, podem ter certeza, nos vão nos levar a uma espiral de desespero, de sofrimento e de profunda angústia. Isso vai fazer com que se desencadeie um estilo de vida, meus irmãos, que é inadequado. Olhem só. Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. O que Deus fez? Ele simplesmente deixou as pessoas fazerem aquilo que elas querem, do jeito que elas gostam, da maneira como elas entendem que devem fazer. Deus simplesmente os entrega ao seu próprio coração. Deus não os limita dentro das suas ações através da ação do seu espírito norteado pela sua palavra.
os entrega. E aí, meus irmãos, não há disciplina pior que essa, podem ter certeza. Se nós, meus irmãos, formos envolvidos e contaminados por uma visão errada e equivocada da realidade do mundo, se tivermos uma visão equivocada dessas promessas falsas que encontramos diante de nós, através dos falsos deuses que estão aí, nós teremos como resultado uma vida também tão falsa quanto essas divindades e esses deuses, né, que aparecem e que não precisam ser necessariamente os ídolos que estão aí. E tudo isso afeta a vida de cada um dos filhos de Deus. O verso 26 e 27 mostram isso para nós. Vejam só, aqui está o do verso 24 a 27, mas frisando o verso 26 e 27. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens, também deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição dos seus erros. Meus irmãos, existe uma relação normativa dentro das Escrituras para nortear a vida do ser humano. Quando Paulo usa a expressão ali, deixaram a sua forma natural, ele está afirmando que o comportamento humano ele é regido por normas estabelecidas pelo próprio Deus. E quando o próprio Deus age de maneira contrária, ele age na direção contrária do desejo, da vontade, do querer do próprio Deus, o Deus Todo-Poderoso. Então, o ser humano, ele se coloca contrário, ele colocou-se contrário aos padrões que Deus estabeleceu dentro da sua própria criação. É o que o texto fala para nós. Há valores absolutos, sim, meus irmãos. E esses valores absolutos são aqueles que estão nas Escrituras e que Deus trouxe a nós e revelou a cada um de nós. Vejam só o Gênesis 1, 27 e 28. Depois nós vamos ver o 2, 7. Criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e disse-lhes, sede fecundos e multiplicai-vos. E Gênesis 2, 24, me perdoem, diz assim, por isso deixa o homem pai e mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. As Escrituras dizem que a norma para vivência íntima e para o relacionamento entre homem e mulher, ele diz que o que foge disso, meus irmãos, é algo torpe, é uma deturpação da maneira natural como Deus estabeleceu o relacionamento entre homem e mulher. Todos que fogem desse padrão, meus irmãos, estão se tornando rebeldes contra o próprio Deus e a sua vontade. Depois temos aqui uma grande troca. Romanos 1 fala sobre trocas. O ser humano trocou. Veja esses 3 textos. Lá aparece mudaram, né? Se você tiver a sua versão revista atualizada, vai aparecer assim, e mudaram. Mas sem nenhum prejuízo. E é mais preciso você ler entendendo esse mudaram como trocaram. Diz assim, e trocaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível. Mudaram. Depois, pois eles trocaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. E depois, porque até as mulheres trocaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Dessa forma, meus irmãos, nós observamos
que não foi simplesmente tomar um outro caminho, mas o ser humano preferiu fazer uma troca. E uma troca para o seu próprio prejuízo. Agora, Deus trocou também algo. O privilégio da sua comunhão pela manifestação da sua ira contra a humanidade. Deus troca. Vocês querem caminhar dessa forma? Tudo bem. Então eu vou tirar a minha misericórdia, a minha comunhão e vou deixar vocês com a minha ira. Deus também faz uma troca ali. E, meus irmãos, uma troca terrível, né? Mas existe uma outra troca que aparece dentro de Romanos e que nos ajuda muito, felizmente. Porque Deus não apenas sai de uma relação de comunhão com o ser humano e manifesta a sua ira, mas abre um novo caminho. É o que nós temos no verso 11 do capítulo 5, quando essa sessão ela é encerrada. Nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Nós estávamos perdidos, nós estávamos distantes de Deus e debaixo da sua ira. E Deus então resolve fazer uma nova troca. Deus resolve, meus irmãos, Deus resolve trocar de maneira muito própria, muito abençoadora e objetivamente a sua ira pela sua misericórdia e pelo seu amor. E as Escrituras dizem que houve uma troca que aconteceu. E essa troca envolveu uma substituição. Deus, ele troca a sua ira por misericórdia e Jesus troca de lugar conosco naquela cruz. Ele troca de lugar conosco. Deus, com a sua ira, troca a sua maneira de ver a cada um de nós, de nos tratar. E a nossa vida, ela se vê trocada. Uma vida de condenação para uma vida de liberdade. E uma vida de relacionamento com o Senhor. Então, nós devemos nos lembrar que dentro de toda a nossa condição de rebeldia, temos como conhecer Deus, sim. Conhecer Deus primeiro olhando para dentro de cada um de nós e vemos quanto nós somos religiosos e adoradores. Mas, infelizmente, o caminho é adorar a um Deus desconhecido. É cairmos numa relação agnóstica até, quando negamos que a nossa vida, de fato, ela é regida por Deus, mesmo sabendo de tudo isso. Então, é importante saber que nós temos como conhecer Deus, primeiro olhando para dentro de cada um de nós, depois olhando para toda a criação do Senhor, o Deus Todo-Poderoso, e terceiro, olhando para as Escrituras Sagradas. Olhando por nela, nós vamos conhecer Deus com a clareza e a profundidade que nós precisamos conhecê-lo. É desta forma que Deus, então, se revela. Não um Deus escondido, que continua escondido, mas o Deus que está oculto a nós, agora se dando a conhecer, manifestando-se de nós. Manifestando-se em nossa vida, em nosso meio. E desta maneira, meus irmãos, se tornando um Deus profundamente conhecido de cada um de nós, quando vamos às Escrituras e ali nos debruçamos com sensibilidade para conhecer o Deus a quem servimos. Então, o agnosticismo
ele cai para uma direção extremamente equivocada. Não há como provar a existência de Deus em religião nenhuma. Bem, não precisamos simplesmente caminhar para a religião. Basta olhar para o próprio coração, olhar mesmo para a natureza e olhar para as Escrituras. Só que é possível saber da existência de Deus, mas saber da existência de Deus não redime, porque a criação não redime. O nosso coração deturpado, ele não trará redenção, porque nós não temos como alcançar Deus pela nossa própria extensão de braço, extensão de coração, extensão de mente. Mas é preciso que Ele venha até nós, se revele a nós. Dessa forma, nós venhamos a ter condição para conhecê-lo no exercício e na prática da fé na vida de cada um de nós. Meus irmãos em Cristo, que Deus continue a abençoá-lo, a fortalecê-lo e a guardá-lo. Amém. Vamos cantar mais um hino e voltamos para encerrar nosso estudo desta manhã. Sempre fiéis, sim, a ti nós seremos, por tua graça, bendito Senhor. Sempre fiéis, nós por ti lutaremos, com teu poder, ó Jesus Salvador. Sempre fiéis, irmãos, aqui sejamos, sempre fiéis a Cristo Jesus, que até a morte por nós prosseguindo, vida nos deu salvação pela cruz. Por ti viver, ó bendito Cordeiro, quem não deseja sem te conhecer, quem se de fato é cristão verdadeiro, não estará por ti pronto a sofrer. Sempre fiéis, irmãos, aqui sejamos, sempre fiéis a Cristo Jesus, que até a morte por nós prosseguindo, vida nos deu salvação pela cruz. Ó Salvador, pecadores nós somos, como podemos deixar de cair? Mas se por ti amparados nós somos, sempre fiéis poderemos seguir. Sempre fiéis, irmãos, aqui sejamos, sempre fiéis a Cristo Jesus, que até a morte por nós prosseguindo, vida nos deu salvação pela cruz. Nós te louvamos, pois tu que venceste, sempre em triunfo nos podes levar. A teus fiéis, ó Jesus, prometeste, todos os dias com eles estar. Sempre fiéis, irmãos, aqui sejamos, sempre fiéis a Cristo Jesus, que até a morte por nós prosseguindo, vida nos deu salvação pela cruz. Amém. Vamos encerrar. Nosso Deus, fidelidade ao Senhor, a tua palavra e a tua verdade é o que precisamos. Louvamos ao Senhor porque num mundo que tem debatido, discutido e negado que é possível conhecer o Senhor, nós olhamos e vemos que isso não é uma realidade, não é um fato.
Porque basta olharmos para dentro de cada um de nós e vemos que o quanto o Senhor tem nos dado provas reais, Senhor, da tua existência, quando nós vivemos a necessidade de estarmos diante de algo para adorarmos, quando olhamos para a tua criação e principalmente quando olhamos a tua palavra e vemos ali a condição de conhecimento do Senhor, Pai. Continue a cuidar de nós na caminhada desse dia. Ilumine-nos, proteja-nos, abençoe-nos, Senhor. Pedimos confiados no teu cuidado, teu amor, na tua misericórdia, em nome e por amor de Jesus. Amém. Irmãos, que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com a sua vida e com todo o povo de Deus, agora e sempre. Amém. Amém. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando. Neemias 1, 4. Somente um homem de lágrimas e de coração quebrantado consegue orar e jejuar por uma causa e colocar-se nas mãos de Deus para ser instrumentalizado por ele. Neemias não ficou indiferente ao sofrimento do seu povo. Seu choro não foi um sentimentalismo piegas, seu lamento não foi de comiseração. Enquanto chorou, orou e jejuou. Quando se levantou da oração, estava de prontidão para agir. Quem ora com mais fervor, age com mais presteza. Hoje estamos com os olhos enxutos demais, com o coração seco demais. A obra de Deus é feita com os olhos molhados e com o coração quebrantado. Jamais nos lançaremos numa grande obra se não a abraçarmos com todo o nosso ser. Com os olhos que choram, com os joelhos que se dobram em oração e com as mãos que se adestram para o labor. Neemias, antes de falar com o rei Artaxerxes, falou com o rei dos reis em oração. Neemias, antes de agir na terra, voltou seu coração para o céu. Neemias, antes de provar o vinho do rei e provar seu repasto, alimentou-se do pão do céu, entregando sua alma ao jejum. Homens de lágrimas são mais eficazes na obra. Homens de oração têm mais poder para agir. Homens que se dedicam ao jejum recebem de Deus estratégias mais poderosas. Neemias chorou e falou, orou e agiu, jejuou e recebeu poder.